Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Mateus capítulo 4, versos 18 a 22. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Amém. Podei-vos assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos falando sobre as características de um discípulo. E é preciso, irmãos, nós tratarmos esse assunto como algo de suma importância para a nossa vida. Porque se a gente não compreender, irmãos, o que é ser discípulo e o que envolve o discipulado, nós corremos o risco de apenas conhecermos o Evangelho de Jesus e de sermos admiradores de Jesus, mas não seus discípulos. É visando então esse entendimento que nós estamos dividindo esse assunto aqui em partes. Nós falamos na primeira parte sobre a definição do que é ser discípulo. Ser discípulo é ser um aluno, um aprendiz. E na segunda parte nós falamos da primeira característica do discípulo, que é aquele que muitas vezes ele vai se afastar até de pessoas que ele ama, por ter tomado a decisão de ser discípulo. A própria palavra de Deus, lá em Lucas 14, verso 26, Jesus disse assim: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, não pode ser meu discípulo. Então nós vimos na quarta-feira passada que uma das características do discípulo é que ele ama a Deus mais do que qualquer outra pessoa. E ele ama a Deus mais do que a si próprio. E nesse texto que lemos hoje aqui, irmãos, nós vamos ver que tanto Simão quanto André, Tiago e João, que eram pescadores, eles estavam ali no mar da Galileia e Jesus passa por eles e os chama para segui-lo. Jesus está chamando e convidando eles para ser um discípulo dele, para ser um aprendiz dele. E a palavra vai nos dizer aqui no texto que lemos, que eles, deixando as redes, seguiram. Depois Tiago e João, deixando imediatamente o barco e seu pai, também o seguiram. Então nós vamos ver, irmãos, que a segunda característica do discípulo é que ele ama a Deus mais do que qualquer coisa na sua vida. Lá em Lucas, no capítulo 5, nos versos 27 e 28, a Bíblia diz que Jesus estava passando e ele viu assentado na coletoria um homem de nome Levi, que é Mateus. E quando Jesus passa por ele, Jesus diz: segue-me. E a Bíblia diz: ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Então nesta noite, irmãos, eu quero meditar um pouquinho com os irmãos sobre essa segunda característica. Para você ser um discípulo de Jesus, é preciso renunciar tudo.
Lá em Lucas, no capítulo 14, verso 33, o próprio Jesus disse: qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja que Jesus já tinha dito: aquele que muitas vezes não aborrecer pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, mulher, não é digno de ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. E agora, aqui no verso 33 de Lucas 14, Jesus está dizendo também que qualquer que não renuncia tudo quanto tem. Esse verbo renunciar aqui, irmãos, é abdicar, abrir mão. Não significa que para ser um discípulo você precisa desfazer de tudo que você tem. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui nessa característica de um discípulo é que se você não abdicar em teu coração daquilo que você tem, você não pode ser discípulo. Porque muitas vezes será preciso, de fato, você renunciar a algo para ser discípulo de Jesus. Então o que Jesus está dizendo é que no seu coração, você não pode ter o teu tesouro, as tuas riquezas, os teus bens preso como algo que você não quer abrir mão. Jesus está dizendo: se você quer ser meu discípulo, você precisa renunciar isso no seu coração. Você precisa abdicar disso no seu coração. Quando olhamos para Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, dos versos 44 ao 46, irmãos, Jesus contou aqui duas parábolas. Parábolas eram histórias comparativas, nem sempre era algo verídico, mas eram palavras ilustrativas para que as pessoas pudessem entender e aprender com essa situação que estava sendo descrita. E Jesus aqui em Mateus 13, dos versos 44 a 46, ele nos conta duas parábolas. Num texto bem pequeno, Jesus conta aqui essas duas parábolas. E a primeira parábola, ela diz que um homem, ele estava andando num campo e ele encontrou ali um tesouro. E quando este homem vê aquele tesouro nesse campo, este homem esconde o tesouro e ele vai e vende tudo que ele tem para comprar aquele campo. Por que ele queria comprar aquele campo? Porque ele sabia que ali tinha um tesouro. Ele havia encontrado naquele campo um tesouro. Embora, irmãos, essa ilustração que Jesus contou, essa parábola, seja uma história que Jesus contou para ensinar, eu estava pesquisando na internet e eu vi que um casal americano, agora há pouco tempo atrás, um casal que mora na Califórnia, nos Estados Unidos, eles compraram uma casa, e uma casa com um grande campo, um grande quintal, e eles estavam ali andando no quintal com o cachorro, e eles viram alguma coisa estranha ali, e eles foram cavar ali naquele gramado da casa, e eles acharam ali, irmãos, 1.400 moedas de ouro do século XIX. Uma fortuna, avaliado em 23 milhões de reais. Era a propriedade deles mesmo, eles encontraram. Mas a parábola de Jesus é que um homem encontra no campo que não é dele. Imagina se esse casal, ao invés de ser na casa deles, ele estivesse andando ali num quintal de uma outra casa e achasse o tesouro. O que você acha que eles iam fazer? Ia bater lá para o dono da casa e ia falar: ó, tem um tesouro aqui. Ou eles iam ficar quietinho, ia falar para o dono da casa: você não quer vender essa casa? Você não quer vender essa casa para mim? Irmãos, é claro, né? A maioria das pessoas agiria dessa maneira. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, nessa primeira parábola de Jesus, é que ele diz que este homem achou um tesouro. Embora ele não conseguisse dimensionar o valor do tesouro, mas uma coisa ele sabe, que o tesouro que ele encontrou vale mais do que tudo que ele tem. O tesouro que está ali naquele terreno, embora ele não saiba exatamente quanto vale, mas ele vende tudo porque ele sabe que aquele tesouro vale mais do que tudo que ele tem. É por isso que ele vai e vende tudo para comprar aquele tesouro, aquele campo que está com tesouro. A segunda parábola que Jesus conta aqui é semelhante à primeira. Mas a segunda parábola, Jesus retrata a história de um homem
que ele era comerciante de pérolas. E ele, negociando pérolas, comprando e vendendo, de repente ele se depara com uma pérola de grande valor. E ele vai, vende tudo que tem e compra aquela pérola de grande valor. Qual a diferença, irmãos, desse segundo para o primeiro? É que o primeiro não sabia ao certo quanto valia o tesouro, mas o segundo sabia quanto valia a pérola. E ambos vendem tudo o que têm para ter o campo com o tesouro e para ter a pérola de grande valor. E eu já citei aqui numa mensagem, eu lembro, há bastante tempo atrás, uma situação, e hoje eu fui buscar de novo essa informação para atualizar. Em agosto, irmãos, de 2016, vários órgãos de notícia trouxeram informação bastante interessante. Eles falaram sobre um pescador filipino que havia encontrado uma pérola que pesava 34 quilos. 34 quilos. E esse pescador encontrou essa pérola, havia encontrado essa pérola 10 anos antes. E ele achou aquela pérola, ele viu que era uma pedra bonita, e ele jogou debaixo da cama dele e deixou lá, ficou 10 anos lá. E a esposa dele, sempre que ia limpar a casa, ela dizia: joga essa porcaria fora. E ele dizia: não, mas é uma pedra tão bonita, deixa ela aí. Em 2016, irmãos, somente 10 anos depois dele ter encontrado aquela pérola, ele ia se mudar de casa e ele resolveu levar aquela pedra no museu, lá da região. E aqueles homens, então, peritos, foram examinar aquela pedra e eles disseram: olha, o senhor tem um tesouro. Essa pérola que o senhor encontrou, ela vale 100 milhões de dólares. Eu fiz a conversão hoje, irmãos, dia 27 de setembro de 2023, pelo dólar de hoje, a cotação do dólar. Essa pérola vale hoje cerca de 500 milhões de reais. O homem deixou essa pérola debaixo da cama 10 anos. Por quê? Porque ele não sabia o quanto ela valia. E aqui, irmãos, nós olhamos e aprendemos algo com este caso. Mesmo aquele casal, não sabendo quanto valia aquela pérola, isso não tirou o valor dela. Mesmo a mulher deste pescador dizendo: joga essa porcaria fora, porque ela não sabia quanto valia, isso não tirou o valor da pérola. E o que a mensagem de hoje tem a falar comigo e com você é justamente isso. Qual a diferença daquele que se torna discípulo para aquele que não é discípulo? É que o discípulo, ele reconhece o valor que tem Jesus. Você se torna discípulo de Jesus porque você reconhece o valor que ele tem. Essa é a diferença. Então, nessas duas parábolas que Jesus contou aqui, irmãos, eu aprendo o seguinte: o primeiro homem, embora ele não soubesse o valor correto daquele tesouro, mas ele deduziu que valia mais do que o que ele tinha. O segundo, que era o comerciante de pérolas, quando ele vê a pérola de grande valor, ele já sabe que ela vale muito. Então, ele vende tudo que tem para ficar com aquilo. Sabe o que essa palavra nos ensina, irmãos? Que muitas vezes, mesmo a gente sendo totalmente ignorante com respeito a Jesus, a gente ouve alguém pregar o evangelho para nós. Um dia a gente ouviu alguém falar de Jesus. A pessoa disse: olha, hoje eu tenho Jesus como meu Salvador, Jesus é o meu bem mais precioso, Jesus mudou a minha vida, Ele transformou a minha vida. Embora a gente sendo totalmente ignorante sobre quem era Jesus, a gente entendeu que Ele valia mais do que qualquer coisa que a gente tinha. É por isso que um dia a gente abriu o coração e a gente disse: eu quero ser discípulo de Jesus. Mas sabe o que esta lição, essas parábolas também nos ensinam? Que o comerciante era um profundo conhecedor, por isso ele sabia o valor. E eu entendo com esta parábola
que quanto mais a gente conhece Jesus, e quanto mais a gente aprende de Jesus, mais a gente tem convicção de que quanto Ele vale, do quanto Ele é precioso. Eu creio que se eu perguntasse para cada um dos irmãos aqui esta noite, se o dia que você veio para Jesus, você tinha o mesmo conceito de valor dele do que você tem hoje, depois de anos de estar seguindo Jesus, eu acredito que cada um dos irmãos vai dizer: não, pastor, eu vim para Jesus, eu sabia que Ele era um bem precioso, mas hoje, depois de anos de caminhada com Ele, eu sei que Ele vale muito mais do que eu pensava antes. Eu sei que Jesus tem muito mais valor para mim hoje do que lá no passado, porque eu conhecia pouco dele. Hoje eu sei de fato quem Ele é. Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é provedor de todas as coisas, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o único que pode me levar para o céu. É através do sacrifício dEle que eu posso ser transformado em uma nova criatura. Então, irmãos, quando nós passamos a conhecer um pouco mais de quem Jesus é, nós então aprendemos que Ele tem muito mais valor. Mas, irmãos, a Bíblia, ela trata de duas situações que eu quero examinar aqui também com os irmãos. A primeira delas está em Lucas 19, quando a Bíblia conta a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Ele era muito rico. E quando Jesus está passando pela cidade de Jericó, que é a cidade onde Zaqueu morava, Zaqueu decide ver quem é Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar dos milagres que Jesus havia feito, ele ouviu falar que Jesus havia curado cegos, ele ouviu falar que Jesus havia levantado paralíticos, ele ouviu falar que Jesus havia curado leprosos, ele ouviu falar e ele quis ver quem era Jesus. E a Bíblia nos diz que ele vai então pelas ruas onde Jesus ia passar. Mas as ruas estavam repletas de pessoas. E Zaqueu, irmãos, ele era um homem rico, mas ele era um homem de baixa estatura, a Bíblia diz. E ele não conseguia ver, no meio daquela multidão, quem era Jesus. Ele então vai um pouco adiante, e ele sobe num sicômoro. Algumas versões da Bíblia dizem que é uma figueira brava. E ele sobe ali e fica sentado no galho, em cima da estrada onde Jesus ia passar. E Jesus vem caminhando, ensinando a multidão, conversando com a multidão, e Zaqueu está lá em cima da árvore. Um homem rico, ele subiu em cima do galho da árvore, ficou sentado lá para ver quem era Jesus. Ele queria saber um pouco mais de quem era Jesus. E Jesus vem caminhando, Jesus vem ensinando, e quando Jesus chega debaixo daquele galho da árvore, Jesus disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir na sua casa. Irmãos, a Bíblia diz que Zaqueu, ele desceu rapidamente, e ele recebeu Jesus com alegria e com surpresa, porque ele estava indo ver quem era Jesus, e Jesus já está falando o nome dele, Jesus já conhecia ele, Jesus já sabia quem ele era, e Jesus está dizendo: eu vou na sua casa, Zaqueu. E a Bíblia diz que ele recebe Zaqueu com alegria, ele leva Zaqueu para sua casa, Zaqueu leva Jesus para sua casa. E quando está sentado à mesa, ele está ouvindo Jesus falar, Jesus ensinar. A Bíblia diz que Zaqueu se levantou e disse: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu quero restituir quadruplicado. E Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa. Irmãos, veja que Zaqueu, ele sabia que Jesus tinha algum valor, porque ele foi ver quem era Jesus. Zaqueu, ele sabia que Jesus tinha algum valor por aquilo que falaram para ele, mas ele não sabe a dimensão do valor de Jesus até que ele levasse Jesus para sua casa. Ele sabe que Jesus tem algum valor e por isso ele subiu naquela árvore, porque ele achou que valia a pena subir ali para ver Jesus, porque ele sabia que esse Jesus era alguém importante, que Jesus era alguém diferente dos religiosos do seu tempo, porque esse Jesus, ele não só pregava, mas ele também realizava milagres. Mas quando ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu compreende o real valor de Jesus.
Então veja, irmãos, que quanto mais a gente passa a conhecer Jesus, quanto mais a gente caminha com Jesus, mais a gente vai compreender o quanto Ele é precioso para nós. É por isso que muitas pessoas, irmãos, não conseguem entender por que esses crentes vão tanto na igreja, por que esses crentes gostam tanto de orar, por que esses crentes gostam tanto, de ler a Bíblia. Irmãos, porque cada dia que a gente vai descobrindo mais sobre Jesus, a gente vai vendo o quanto Ele é precioso, o quanto Ele é precioso para nós. E a gente, quanto mais valor tem, irmãos, mais a gente quer dedicar tempo, mais a gente quer dedicar o nosso conhecimento, mais a gente quer dedicar a nossa vida para Ele. Porque Ele é importante para nós. Quanto mais precioso Ele se torna para nós, mais a gente quer fazer. Mas, irmãos, um outro texto que eu quero meditar aqui com os irmãos está em Mateus 19, dos versos 16 a 22, quando a Bíblia diz que um jovem rico também veio até Jesus. E quando esse jovem se aproximou de Jesus, ele perguntou para Jesus da seguinte maneira: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Os irmãos sabem, quando nós falamos aqui na primeira parte desta ministração, que discípulo é aquele que segue o mestre. E agora esse jovem rico se aproxima de Jesus e diz: Mestre. Embora ele considere Jesus como um mestre, mas ele ainda não é discípulo. Porque ele está perguntando: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Embora ele saiba que Jesus é mestre, mas ele ainda não é um discípulo de Jesus. Ele é alguém que acompanha o ministério de Jesus, ele é alguém que sabe sobre Jesus, ele é alguém que entende que Jesus realmente tem ensinado com autoridade, mas ele ainda não é discípulo. E quando ele diz: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: olha, guarde os mandamentos: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aquele jovem, irmãos, ele diz: eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Irmãos, eu aprendo com isso, com a resposta desse jovem, que nem todo aquele que cumpre o mandamento, ele é discípulo. Porque muitas vezes, embora ele cumpra alguns mandamentos, mas ele ainda está preso a coisas. E é isso que a palavra está nos ensinando nesta noite. Que aquele que não renunciar tudo é qualquer coisa, todas as coisas que ele tem, ele não pode ser meu discípulo. E agora Jesus está fazendo um teste com esse jovem rico. O jovem rico diz que já guarda os mandamentos. O jovem rico chama ele de mestre. E aí Jesus então vai dizer: então se você quer ser meu discípulo, vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me siga. Ou seja, Jesus está dizendo para aquele jovem: desfaça de tudo que você tem, de todos os bens que você possui, divide isso com os pobres, e aí você vai se tornar meu discípulo. Porque Jesus está olhando no coração daquele jovem, e está vendo que aquele jovem, embora ele fosse alguém religioso, que cumpria alguns rituais, alguns mandamentos, mas ele ainda estava preso às riquezas que ele tinha. E a Bíblia nos ensina o seguinte, irmãos: não é pecado ter dinheiro. A Bíblia diz: olha, se as suas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Você pode ser alguém próspero, você pode ser alguém abençoado, desde que isso não prenda você. Alguém disse que o dinheiro precisa ser nosso servo e não nosso senhor. Infelizmente, muitas pessoas possuem e se tornam escravos do que têm. Mas a Bíblia então nos ensina que você pode ter, desde que isso não seja o teu maior tesouro. E quando Jesus fala para esse jovem vender tudo que ele tinha, repartir com os pobres, a Bíblia diz que o jovem saiu triste porque ele era muito rico. Ou seja, esse jovem, por que ele, a exemplo de Zaqueu, não foi e não desfez de tudo para ficar com Jesus? Por que Zaqueu quis se tornar discípulo de Jesus, mas esse jovem rico não quis?
O problema não está no valor de Jesus, porque o valor de Jesus não muda. O problema está na maneira como nós olhamos e entendemos o valor que ele tem. Este jovem, ele não conseguia entender que Jesus tinha mais valor do que os seus bens. Zaqueu entendeu isso. Zaqueu, quando ouviu Jesus, ele entendeu. Jesus vale mais do que tudo que eu tenho. Então eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro abdicar daquilo que eu tenho. Sabe, irmãos, eu me lembrei também de uma ilustração que eu li há um tempo atrás, de um pai que antes de morrer, ele chamou seu filho e deu para o filho um relógio bem velho. E ele disse para o filho assim: filho, eu não tenho muito o que te deixar, mas eu quero te deixar esse relógio. Esse relógio foi do teu avô. É um relógio que tem mais de 200 anos. E eu queria, filho, que você, antes de eu morrer, você pegasse esse relógio e levasse ali numa casa de penhor e dissesse para eles: olha, eu quero vender esse relógio, quanto vocês me pagam por ele? E aquele jovem fez isso que o pai mandou. E quando ele chegou lá na casa de penhor, a pessoa olhou o relógio e disse, falou com ele, ele volta para casa. Aquele jovem volta para casa triste, ele volta para casa cabisbaixo, e ele disse para o pai dele: olha, pai, eles me falaram que pagam $5 só por esse relógio. É um relógio muito velho, o relógio está bem desgastado. Então é o valor que eles pagam, $5. Aí aquele pai disse assim: agora, filho, pega esse mesmo relógio e vai lá no museu. Fala que você quer vender esse relógio e pergunta quanto eles pagam por ele. Ele levou o mesmo relógio, chegou lá no museu, a pessoa que era perito, ele analisou bem o relógio, olhou o relógio, viu a originalidade do relógio e disse para aquele jovem: eu pago $500 mil por esse relógio. Aquele menino voltou para casa extasiado, ele voltou para casa vibrando, ele disse para o seu pai: pai, lá no museu eles falaram que pagam $500 mil, quando a casa de penhor disse que só pagava $5. Irmãos, o que isso nos ensina? Que Jesus tem o seu valor. Mas há pessoas que olham para Jesus e não atribuem a ele valor algum. Em pleno século 21, você conversa com pessoas que são ateus. E eles dizem: Deus não existe. Jesus foi alguém, um homem bom que passou pela história. Outros dizem: olha, Jesus foi um profeta, mas nada além disso. Mas nós que o conhecemos, sabemos que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Filho de Deus, ele se encarnou, ele veio aqui, habitou entre nós, morreu por nós na cruz, derramou o seu sangue na cruz, e através do seu sangue nós somos perdoados e justificados. Então, irmãos, a partir do momento que a gente passa a entender e conhecer, nós vamos saber quanto ele vale. Muitas pessoas estão aí no mundo, irmãos, e não conseguem entender por que a gente é discípulo de Jesus. Porque eles não sabem o valor que Jesus tem. Eles estão como aquela pessoa da casa de penhor que pegou o relógio e disse: vale $5. Mas nós que conhecemos Jesus, nós somos como aquela pessoa do museu que diz: não, isso tem muito mais valor do que isso. Jesus tem muito mais valor do que isso. Quando nós olhamos, irmãos, para a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3 e no verso 8, Paulo diz assim: na verdade, eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio para que eu possa ganhar a Cristo. Nós já falamos aqui, irmãos, sobre o apóstolo Paulo. Ele era um homem muito sábio. Ele foi discípulo de Gamaliel, um dos homens mais sábios do seu tempo. Ele era um fariseu, uma religião muito tradicional dentro do judaísmo. Ele era alguém que sabia as leis de Moisés, ele conhecia as leis, ele sabia praticamente decora as leis de Moisés. Era alguém que tinha autoridade, era alguém que estava ligado ao sumo sacerdote do seu tempo, que era a autoridade maior, e era uma pessoa influente. Mas, irmãos, depois que Paulo encontrou Jesus,
ele deixou tudo isso, ele diz, olha, eu considero tudo isso refúgio, perto daquilo que Jesus vale para mim. Eu coloquei todas essas coisas como nada, para que eu possa ganhar Jesus. Irmãos, o verdadeiro discípulo, ele sabe que, mesmo que for necessário abdicar de tudo que ele possa ter, isso não tem valor nenhum, perto do grande tesouro que é Jesus. Aquilo que Jesus nos oferece, a vida eterna. Nada pode, irmãos, comprar isso, a não ser o sangue de Jesus. É por isso que ele é precioso. Pedro escreve na sua primeira epístola, olha, irmãos, não foi com prata ou ouro que vocês foram comprados, mas foi com o precioso sangue de Jesus. E como nós não vamos nos tornar, irmãos, discípulos de Jesus, se a gente entende que o nosso nome hoje está escrito no livro da vida, porque Jesus um dia derramou o seu sangue por nós. Ele levou as nossas culpas na cruz. Ele cravou a dívida que era contra nós ali na cruz. E quando ele está sendo crucificado, ele está dizendo, Pai, está consumado. Esse termo, irmãos, é um termo jurídico que quer dizer, Pai, está paga a dívida. Está quitada a dívida. Então ele pagou esse preço que nós não poderíamos pagar. Ele pagou por nós. Por isso, irmãos, nós nos tornamos discípulos de Jesus. Porque o valor dele é incalculável. Jesus é um bem mais precioso que alguém pode ter. Ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 26, a Bíblia fala de Moisés, irmãos, e a Bíblia fala da vida de Moisés. Os irmãos sabem a história de Moisés, né? Um pequeno menino que nasceu de uma escrava judia que estava ali no Egito, e havia uma ordem para que matassem todas as crianças do sexo masculino. A mãe de Moisés achou ele muito bonitinho. Que mãe não acha o filho bonitinho, né? E ela achou ele muito bonitinho, e ela escondeu ele por 3 meses. E depois de 3 meses, não podendo mais esconder a criança, ela fez uma arca, betumou essa arca, um cestinho, e colocou ali no Nilo. E quando a filha de Faraó veio se banhar no rio, ela escutou aquela voz de criança chorando, e ela pegou aquele cestinho, abriu e viu o menino, e ela disse, que coisa mais linda. E ela disse, eu quero adotar essa criança para mim. A irmã de Moisés, muito esperta, ela estava vendo e ela disse, olha, a senhora quer que eu arrume uma mulher das escravas judias, né, dos hebreus, para vir amamentar essa criança? Ela disse, é claro que eu quero. E aí ela chamou a mãe de Moisés. E ela se apresenta ali e diz, olha, essa mulher, ela pode amamentar o seu filho. Então a filha de Faraó diz assim, eu pagarei para você cuidar dessa criança. E depois que ele tiver desmamado, eu vou levar ele para o palácio. Irmãos, Moisés vai ficar 40 anos no palácio. No meio de riqueza, no meio de uma pompa, no meio daquilo que tinha de melhor no seu tempo. O Egito, irmãos, era a maior nação do tempo de Moisés. O palácio de Faraó era o palácio mais bonito daquele tempo. Mas sabe o que a Bíblia diz aqui em Hebreus 11, 26? A Bíblia diz assim que Moisés teve por maior riquezas o opróbrio, ou seja, ser zombado, ser desprezado por causa de Cristo Jesus, do que as riquezas do Egito. Moisés, irmãos, ele tinha conhecimento de quem Deus era, o Deus que seus pais serviam, e ele entende que nem toda aquela riqueza que está no palácio de Faraó vale mais do que ele estar servindo a Deus. E ele então, ele abdicou de tudo aquilo. Ele renunciou tudo aquilo para ser um discípulo. Para ser alguém que iria servir a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amados, eu quero já, partindo para o fim, citar aqui uma frase que eu achei bastante interessante, de um homem chamado Jim Elliot. Ele disse o seguinte, sábio é aquele que dá o que não pode guardar, a fim de ganhar o que não pode perder. Sábio é aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder.
O que esse homem está dizendo com isso, irmãos? Aquilo que a palavra nos diz. Por exemplo, a carta do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, verso 7. Paulo diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e nada poderemos levar dele. Da maneira como nascemos, nós partimos. Por mais que alguém acumule riquezas, no dia da sua morte ele não pode levar nada. Tudo fica. Então, se nós não podemos guardar estas coisas, essa riqueza material, que um dia vai perecer e um dia vai passar para a mão de outro, então que a gente abra mão disso, para ter aquilo que a gente não pode perder, que é a vida eterna. Que a gente abra mão de tudo, para não perder o que é mais importante, que é a vida eterna. O próprio Jesus, irmãos, lá em Mateus 16, 26, ele disse assim: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O Salmo 49, o salmista diz assim também: nenhum homem pode redimir a alma de um outro homem, porque por mais rico que ele seja, as suas riquezas se esgotariam antes, porque a redenção de uma alma é caríssima. Foi esse preço que Jesus pagou por nós. Então o que a palavra está dizendo para mim e para você hoje é: que adianta você ter tudo nesse mundo, se você perder a sua alma? Não é melhor abdicar de tudo para ter a vida eterna? Se necessário for, não é melhor você renunciar a tudo para que você um dia tenha a vida eterna? A Bíblia diz que a nossa vida nesse mundo, irmãos, é de 70, 80 anos. O que passa disso é canseiro e enfado. Mas a eternidade é algo que não se esgota. A eternidade é algo que não acaba. Então, o que adianta ganhar tudo em 70, 80 anos de vida e depois passar uma eternidade de sofrimento? Ser discípulo é renunciar tudo por Jesus. Porque nele nós temos uma promessa de vida eterna. Esse Jesus, ele é digno de ser aceito, porque ele nunca mentiu. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. E há uma promessa que nós estamos esperando ainda, que ele diz: um dia eu virei e buscarei vocês e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam também. Ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou levar vocês para lá. E em Apocalipse a Bíblia descreve, irmãos, o céu como tendo ruas de ouro. Eu disse outro dia aqui para os irmãos: por que a Bíblia faz questão de dizer que a rua do céu é de ouro? Porque aqui na terra, irmãos, os homens matam por causa do ouro. E Deus está dizendo: lá no céu, o ouro é para ser pisado. O ouro lá não tem valor, porque o valor é a presença de Deus. Aquilo de maior valor é a presença de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Ó Deus, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Pai querido, eu peço que o teu Santo Espírito esteja, Senhor, trabalhando nos corações que estão, ó Deus, aqui ouvindo, os que ouvirão depois essa ministração. Que o teu Espírito Santo esteja tocando neste coração. Se essa vida, Senhor, não sabe ainda o valor que tem Jesus, que ela possa passar a conhecer mais o Senhor. Ó Deus, para que ela venha entender que não há nada neste mundo que possa valer mais do que a tua presença conosco. Senhor, do que ter o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Que nós possamos, ó Deus, e cada um daqueles que ouvirem, Senhor, esta ministração, possam entender que assim como aquele homem encontrou aquele tesouro no campo e vendeu tudo para ter o campo, aquele homem que vendeu tudo para ter aquela pérola de grande valor,
Senhor, que nós possamos entender que o Senhor não vale apenas 100 milhões de dólares, o Senhor vale muito mais do que isso. Ó Deus, o Senhor vale muito mais do que isso, então não há nada neste mundo que possa, ó Deus, superar o teu valor. Que nós possamos, ó Deus, aprender com esta palavra, a abdicar, ó Deus, se necessário, de tudo que temos, para ganharmos a Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Toca, Senhor, em cada vida. Toca, Espírito Santo, em cada coração. No nome de Jesus. Amém e amém.